começar bem do básico, começar do começo, que é o que eu falo para as noivas, da importância dos contratos, né? A importância de ter contrato de casamento. Casamento, né, imagina pelo seu mesmo, não é uma coisa simples, tem vários fornecedores envolvidos, né, é o sonho da pessoa, é o grande dia. Então, o que você tem a dizer com a importância de ter o contrato, de firmar certinho a contratação dos fornecedores? Então, o contrato em si, aquele contrato que você firma com cada fornecedor do seu casamento, o decorador, o fotógrafo, o celebrante, a cerimonialista, esse contrato, ele é muito importante, porque esse contrato, as cláusulas que vão constar nesse contrato, é o que vai reger essa relação jurídica entre essas partes, né, contratante e contratado. Então é muito importante que você tenha esse documento em mãos, que você formalize tudo que você contratou, né? O fornecedor também, prestador de serviços, é muito importante que ele coloque também nesse contrato tudo que engloba ali a prestação de serviço dele, né? Porque esse documento, como eu falei, é o que vai reger essa relação jurídica, né? Claro que subsidiariamente vai ser utilizado o Código Civil, aí o que prevê a lei civil, mas via de regra é o que consta no contrato. Então é muito importante, porque tudo aquilo que você conversa com o seu prestador de serviços, às vezes no estabelecimento dele, no escritório dele, você nunca vai ter uma testemunha ali para te fazer prova, né, depois num caso de inadimplência de contrato, né. Inadimplência eu falo também no sentido de não cumprimento de alguma das cláusulas, né? Não é só não pagamento, tá bom? É o não cumprimento. Então, como você não vai ter nenhuma testemunha ali no momento da celebração, no momento da contratação daquele serviço, né? Normalmente tá a noiva e o noivo e o prestador de serviço, via de regra o noivo ele não pode ser sua testemunha, nem a noiva a testemunha do noivo, né? Porque existe um interesse, é uma testemunha suspeita. Então, ele vai ter que... Você não vai ter como provar tudo aquilo que você contratou no caso de inadimplência do contrato. Então, o contrato ele é fundamental, ele é muito importante para reger essa relação jurídica. Legal, exatamente. Às vezes a noiva, vamos colocar um exemplo aqui para ficar mais desenhado, né? A noiva contrata um buffet e o buffet ele tem uma ilha de frutas e uma ilha de frios, né? Vamos supor. E aí no dia o buffet não entrega essa ilha de frios. Se não tem um contrato firmado, assinado, que ia constar no dia do casamento dela uma ilha de frios, até com os itens descritos do que teria, né, nessa ilha, a noiva não tem da onde provar que ela contratou isso e o buffet não entregou o combinado, né, Tati? Exatamente, porque tudo que você contratar, qualquer item que você contratar no seu casamento, você tem que fazer constar naquele contrato, né? Porque é exatamente isso que você falou. Às vezes o contratante ele pode não cumprir aquela cláusula, ele pode cumprir ela parcialmente e deixar de constar, deixar de colocar no dia do casamento, da cerimônia ou da festa, algum daqueles itens que você contratou. E se ele não constar lá no contrato, não tem como você exigir um reembolso por aquilo ou o cumprimento daquela obrigação, né? E aí eu também aproveito, né, essa oportunidade que a gente está falando dos contratos, né, da celebração do contrato, para alertar o cuidado que a gente tem que ter com aqueles contratos prontos da internet, que a gente puxa lá na internet e vem já um contratinho pronto, tá bom? Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes aquele contrato ele se enquadra para uma pessoa, mas não se enquadra para outra. Então, os contratos eles têm que ser pessoais, né? Justamente para se tomar todo esse cuidado, tá bom? E da mesma forma que eu alerto com relação aos contratos de internet, os contratos prontos, a gente tem que tomar cuidado também com aquele contrato que já vem pronto, né? Que o fornecedor fala assim, eu tenho já um contratinho aqui que eu uso com todos os meus clientes, eu vou imprimir aqui, eu vou mudar só o nome, vou imprimir aqui e você assina para mim, tá tudo ok. Tem que tomar muito cuidado também, né? Porque, inclusive, no meu casamento, eu tive um problema com relação a isso.
dos prestadores de serviço que eu tive no meu casamento me mandou um contrato por e-mail, e a hora que eu fui ler aquele contrato, não constava todos os itens que eu tinha contratado, né? Realmente ficou faltando alguns. E eu vejo que o perigo de não constar todos os itens, como você falou assim, ele contratou como você falou? Uma mesa de frios. E uma mesa de frutas. Uma mesa de frios e aí faltou a mesa de frios. Poxa vida, quando você celebra o contrato de prestação lá de serviço com seu contratado, você vai conversar com ele ali e tem que fazer constar. Porque se acontecer um fato como esse, a gente tem que ver que do momento que você celebra o contrato lá com seu prestador de serviço até a realização do seu casamento de fato, vai ter um período aí. E nesse meio período, o seu prestador de serviço pode ser que realize diversos outros casamentos. E aí ele não se recorda mais daquilo que você pediu, que você queria que constasse na data do seu casamento. Então, muitos deles, às vezes, se eles não fazem uma anotação extra, ele vai se basear por aquilo que está no contrato. E aí, se fica faltando, fala assim, poxa, mas eu mandei o contrato para você e você falou que estava tudo ok e me mandou de volta. É isso que está no contrato, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Outro problema que eu tive também, né, que aí eu tô usando o meu caso como exemplo, foi que nesse mesmo contrato, todas as multas contratuais, elas só favoreciam o fornecedor. Então, era o não pagamento, o cancelamento, mas todas as multas revertiam em favor dele. E eu falei, poxa, mas e o meu direito? Onde que ele fica resguardado, né? Então, eu tive que fazer todas, né? Eu, como sou advogada, eu mesma fiz todas as alterações, informei o meu prestador de serviço, falei, olha, eu alterei isso, porque eu não concordei, e aí sim, realmente ficou um contrato bem feito, bem redigido e particular para aquele caso específico, né? A gente não pode pegar um contrato genérico e aplicar para todas as situações, porque as situações realmente elas não são exatamente. Nossa, que legal, Tati. O casamento ele é personalizado, né? Ele tem a cara dos noivos, então esses contratos padrões não tem como existir, nada é padronizado no casamento, né? Cada casamento é de um jeito, cada noiva exige uma coisa. E eu ia citar justamente isso, imagina uma noiva advogada, né? Eu ia falar para você citar esse exemplo de como você recebia os contratos e dava esse feedback para os fornecedores, porque tem muitos fornecedores que não têm um contrato bem estruturado, tanto para eles, igual você falou, para o trabalho deles, para o serviço deles, quanto para as noivas. A multa contratual ela sempre tem que existir dos dois lados. Tanto a noiva pode desistir, como o fornecedor também pode desistir. Então tem que ser algo conversado, negociado e escrito. Nunca você pode só conversar. Eu falo isso muito para as minhas noivas. Tati? Aí, voltou. Voltou. Eu falo muito isso para as minhas noivas, que realmente a noiva, ela pensa no casamento dela. Então, ela vai casar uma vez só e ela tá com o casamento dela na cabeça. Os fornecedores têm mais 15, 20, 30 noivas para pensar. Então, se você não registra de fato o que você conversou em maio de 2020, o seu casamento é agosto de 2021, é mais de um ano para o fornecedor e ele vai esquecer. Às vezes não é nem de má fé, realmente ele esqueceu mesmo o que ele conversou, o que ele combinou. Então sempre é válido uma reunião próxima do casamento para bater todos esses pontos e registrar tudo, escrever tudo. Isso, muito legal essa sua dica. Deixa eu só pontuar mais uma coisa com relação ao contrato. É muito importante, tudo que você conversar com seu fornecedor, independentemente até do contrato, que você deixe tudo documentado. Então, quando você for conversar com o fornecedor, não adianta mandar áudio pelo WhatsApp e não adianta ligar ou não adianta ir lá conversar, mas eu falei para ele. Tenta mandar isso por e-mail, porque aí sim você vai ter tudo documentado. Isso serve tanto para o fornecedor quanto para o consumidor. Então, é uma forma de você ter isso documentado, tá bom? E os contratos, só para dar uma breve mais explicação, como eu falei que eles são que é o que rege a relação contratual, para a gente ter uma ideia, o contrato, quando precisa entrar com uma ação judicial para exigir algum cumprimento de alguma cláusula do contrato,
a gente entra direto com uma execução de contrato, um pedido de cumprimento do contrato. A gente nem discute mais em juízo se a pessoa tem o direito àquilo ou não. A gente nem se discute mais a norma do direito civil, se a pessoa... Então ele não passa por um processo de conhecimento para chegar numa sentença. Não, ele passa direto para uma fase de execução. Ou seja, o que vai se discutido mesmo é realmente aquilo que consta no contrato. Por isso, realmente, o contrato ele é muito importante, tá bom? Não deixem de fazer isso. Show de bola. A Ludi comentou aqui, eu tive um problema com o fornecedor, por sorte eu tinha a conversa escrita no WhatsApp e mostrei para eles e entramos em acordo. É muito isso. Você tem que registrar, porque é o que eu falei, às vezes ele nem está agindo de má fé. Mas é que são tantos casamentos, eu falo para as minhas noivas, a gente tem a nossa planilha de assessoria e eu falo para a noiva, essa planilha é o seu casamento, então tudo tem que estar aqui dentro, porque eu vou esquecer no dia se a gente não anotar. São vários casamentos que a gente tem para pensar. E uma noiva, que é a mesa de frios, que é o que a gente já citou, a outra noiva é uma mesa de comida japonesa. Então, se eu não escrever isso, eu vou lá colocar a comida japonesa na noiva do frios. Então, é muito... Às vezes nem gosta de comida japonesa, né? Como é meu caso, não gosto. Então, exatamente. Então, a gente tem mesmo que registrar e com todos os fornecedores ficar muito atento com as exigências de fornecedores. Então, normalmente banda, né? Falando um pouquinho aí do seu noivo também, banda pede água ali, pede alguma comidinha, alguma coisa. A alimentação dos fornecedores vai estar constado no contrato, quantas pessoas vão entrar na equipe de alimentação. Então, tudo isso a gente tem que ficar esperto, revisar antes, assinou a bola para frente, né, Tati? Deixa eu ver aqui. Ele queria cobrar o deslocamento até Ubatuba meses depois do contrato fechado, sendo que no dia me ofereceu o serviço, ele deixou claro que o deslocamento era por conta dele. Exatamente. Então, é uma questão que deveria ter constado do contrato, né? Que o custo com o deslocamento seria por conta do fornecedor. E aí vocês teriam resolvido essa questão, não ia adiantar nele reclamar. Então, tá vendo? Todos esses pequenos detalhes de cada situação realmente tem que constar no contrato. É muito importante que conste. E aí é o que a gente falou já, né, dessa questão do fornecedor não atender ou esquecer de alguma coisa. Tendo escrito, vocês não têm conversa, você tem aonde recorrer e já resolve tudo de maneira mais fácil, né, Tati?